Mercado cripto literalmente explodindo. Muitas pessoas estão fazendo dinheiro, menos aquelas pessoas que não venderam em dezembro. Afinal de contas, aquelas pessoas que não venderam em dezembro, tudo que elas estão fazendo nesse momento é recuperando parte do prejuízo que elas tiveram nos últimos meses. Obviamente que essas pessoas elas cometeram um erro no passado e elas irão cometer esse mesmo erro nos próximos dias. Na análise de hoje, eu vou te explicar o que você tem que fazer para sua carteira entrar em all-time high, o que você tem que fazer para realmente colocar lucro no seu bolso e não simplesmente ver o lucro na tela sumindo em questão de alguns dias. Na nossa análise de hoje, eu vou te explicar em que região que nós estamos e qual que é a melhor estratégia que nós devemos adotar, principalmente para aquelas pessoas que estão all-in no mercado. Vou te mostrar exatamente como que está a minha carteira e o que eu repasso para os meus clientes nesse momento. Bom, Gui Teles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui, a carteira dos meus clientes, que é a carteira Rumo a 1 Milhão, que eu abro para os meus clientes, ela está exatamente em all-time high. Nós estamos vendo a carteira com maior patrimônio acumulado dos últimos tempos e, inclusive, a gente não está vendo o Bitcoin em all-time high, a gente está vendo todas as altcoins se recuperando apenas de grande bear markets que elas tiveram. Mas mesmo assim, a carteira Rumo a 1 Milhão, ela está em all-time high, a maior quantidade de patrimônio acumulado dentro dessa carteira. E o que faz essa carteira estar em all-time high, por exemplo, não são as compras que eu fiz recentemente ali em AXBT, que a gente comprou ela em 16 centavos, e a AXBT simplesmente entregou 30% de lucro em questão de 2 dias. Não tem mercado nenhum que consiga nos entregar esse lucro, nem mesmo o Bitcoin ele consegue nos entregar esse lucro. Apenas as altcoins conseguem nos entregar isso daqui, 30% em questão de 2 dias. Mas não foi essa decisão de comprar a XBT, não foi a decisão de comprar Bitcoin, não foi a decisão de dar all-in no mercado na hora que a gente tinha um baixo risco. O que fez a carteira Rumo a 1 Milhão entrar em all-time high foi a decisão que foi tomada em dezembro de 2024. Olha só, quando a gente olha para a carteira ali mais ou menos para novembro, dezembro, tá? Há 5 meses, olha como que era a carteira Rumo ao Milhão. 27% em Ether, 20% em Caixa, 10% em Aero, 9% em Bitcoin, 6% em Ronin, 5% em GRT, 5% em Neon, enfim, várias altcoins aqui. Eu quero que você entenda onde que nós estávamos falando exatamente na data desse print aqui. Se a gente olha para Ether, por exemplo, a gente está falando de Ether em 3.600. Se a gente olha, por exemplo, para Aero ali, a gente vai estar falando que esse ativo estava lá em cima. Olha só, mais ou menos novembro, dezembro, a gente está falando de Aero na casa dos $2. Se a gente olhar para qualquer ativo que tenha dentro dessa carteira aqui, a gente vai ver que esses ativos estavam em patamares de preços muito mais alto do que eles se encontram nesse momento, né? Se a gente olhar lá, ou se a gente voltar para Ronin, a gente vai ver que em dezembro nós estávamos em $2, por exemplo. Isso daqui significa que se eu tivesse continuado com a carteira dessa maneira nos últimos meses, ou seja, se eu estivesse rodando bons projetos, afinal de contas, todos esses ativos que estão dentro dessa carteira aqui são bons projetos, eles têm bons fundamentos. Se eu estivesse rodando todos esses ativos até hoje, a minha carteira ela não estaria em all-time high. Pelo contrário, eu teria devolvido todo o lucro que eu fiz em 2024 exatamente nesses últimos 3 meses. Por quê? Quando a gente olha para os últimos 3 meses, esses ativos eles se desvalorizaram e eles continuam em patamar de preço muito mais barato do que aquilo que eles estavam em dezembro. Ou seja, quando a gente volta para aquele gráfico da carteira Rumo a 1 Milhão e olha em dezembro o pico que nós tivemos aqui, muito provavelmente, se a gente tivesse esses ativos na carteira, a gente iria estar vendo apenas uma recuperação da carteira sem que ela atingisse o all-time high. Ou seja, a decisão mais importante para que a gente tenha a carteira Rumo a 1 Milhão em all-time high não foi a compra de AXBT,
recentemente. A decisão mais importante que foi tida dentro da carteira rumo ao milhão nos últimos meses foi exatamente esse post aqui, ó, há 4 meses. Hoje nós vamos dar saída das altcoins. Todos os ativos nós já realizamos lucro antes dessas quedas. Hoje nós vamos iniciar a estratégia de proteção dentro da carteira rumo ao milhão. E a partir dali a gente zera Bitcoin, zera Ronin, zera Velo, zera GRT, zera Render. E mais pra frente a gente vai dar continuidade na nossa estratégia de proteção. Mas eu quero que você entenda que a carteira rumo ao milhão ela só está em all-time high devido às vendas que foram feitas em dezembro e não devido às compras que foram feitas recentemente. A carteira rumo ao milhão ela não está no lucro em all-time high porque nós compramos e o mercado está explodindo. Ela está em lucro, ela está em all-time high porque nós vendemos antes de todas as quedas. E eu quero que você entenda que, como investidor, se você realmente quer atingir a sua liberdade financeira, você precisa entender que você tem que fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. O preservar dinheiro ele é muito mais importante do que o fazer dinheiro, ou seja, saber a hora certa de vender os ativos é muito mais importante do que saber a hora certa de comprar. Afinal de contas, qualquer um já vivenciou isso dentro do mercado cripto. Compra um ativo, ele te entrega lucros, 100% de lucro, e depois de alguns meses, quando você olha, você está com 20, 40, 60% de prejuízo. Ou seja, você teve uma oportunidade de dobrar um capital, mas no final das contas, você não soube vender. E aí, no final do jogo, você está no prejuízo. Quando você fala sobre investimentos a longo prazo, quando a gente fala de acúmulo de patrimônio, é muito mais importante a gente saber a hora certa de vender do que a hora certa de saber comprar. Porque se você não vender, meu caro, você simplesmente ficou rico na tela do computador e você não ficou rico na vida real. Então, nessa análise de hoje, eu quero te explicar que esse é o momento para você voltar a fazer caixa. Esse é o momento para você voltar a diminuir a sua exposição dentro do mercado. E eu vou te explicar exatamente através de dados o porquê que a partir de agora é o momento para você começar sim olhar para algumas realizações, beleza? Bom, se a gente olha ali para alguns indicadores on-chain, por exemplo, a gente sabe que Bitcoin nesse momento ele se encontra esticado. A gente está vendo o preço do Bitcoin caro, estamos na linha verde. Tudo o que acontece acima dessa linha verde nos mostra que o preço do ativo ele está caro. Aqui existem raras exceções que geralmente é quando a gente rompe all-time high que a gente vai, por exemplo, estourar para cima. Eu vou te mostrar que Ether fez isso, mas eu quero que você entenda que se você trabalha com a probabilidade, é muito mais fácil você vender quando nós estamos acima da linha verde e buscar por compras depois lá embaixo, muito provavelmente na linha dourada, tá? Saiba que existe um momento para a gente fazer tudo. Aqui em cima na linha verde, a gente jamais compra o ativo. A gente não vai expor a carteira nesse momento que Bitcoin chegou em um patamar de preço caro para os traders. A gente vai fazer disposições quando estivermos abaixo dessa linha preta, que o melhor de exposição será dentro da linha dourada, os famosos pullbacks, por exemplo. Não só o Bitcoin, como vários outros ativos, inclusive Chainlink, eu comentei recentemente com você que a gente poderia ter alta nesses ativos, tá? Eu não tenho Chainlink na carteira, mas eu cheguei a fazer uma análise aqui no canal recentemente sobre Chainlink. Chainlink também já chegou dentro da linha verde, ou seja, a gente já chegou dentro de uma região esticado. Já estamos em patamares de preço caro, aqui já não é mais momento de entrada nesse ativo. Esses ativos eles precisam entregar um pullback para que a gente tome uma decisão de entrada. Ether, se a gente olhar, um dos ativos que mais subiram aí nas últimas horas, né? Inclusive teve uma alta bem expressiva. E olha que louco, se a gente voltar ali no gráfico, antes de falar de dados on-chain de Ether, e a gente olhar para Ether, olha só, nós estamos falando que nos últimos dias Ether teve uma valorização de 80%, mas se a gente voltar lá naquele post como que estava a carteira rumo ao milhão em dezembro, eu tinha 30% da carteira em Ether. Se a gente olhar o patamar de preço de dezembro até aqui, a gente ainda continua com uma desvalorização de 31%. Ou seja, se a carteira rumo ao milhão, se os meus clientes não tivessem vendido Ether lá atrás, em 3.600, por exemplo,
eles não estariam lucrando nessa alta, eles simplesmente estariam recuperando um prejuízo e não colocando dinheiro no seu bolso. Você entende qual que é a importância de você saber o momento certo de você vender? Eu sei que quando as coisas estão subindo, há uma certa ganância, né? A ganância de você querer ganhar mais. A ganância de você ver uma alta, por exemplo, de 80% e você pensar, isso pode ir mais para frente. Isso daqui vai me entregar mais dinheiro, isso realmente vai mudar a minha vida. Essa é a paulada que eu precisava para realmente enriquecer. Olha só. Se você pensar assim, você está pensando no curto prazo. E você sabe que nos investimentos, meu caro, se você pensar no curto prazo, se você quiser retorno rápido, mágico, da noite para o dia, as chances de você perder dinheiro, elas são muito maiores do que você realmente ganhar dinheiro. Inclusive, você até pode ganhar dinheiro, mas saiba que quem ganha dinheiro perde dinheiro. E um bom investidor, ele não está em busca de ganhar dinheiro, ele está em busca de fazer dinheiro. Há uma grande diferença entre ganhar e fazer. Quando você ganha, você está brincando com a sorte. Quem conta com a sorte, conta com o azar também. E quando você faz, você está utilizando técnicas diferentes. Uma técnica de multiplicação, preservação, fazer mais um pouco, tirar mais um pouco, fazer mais um pouco. Essa técnica aqui você pode levar para o resto da sua vida. É exatamente essa técnica que me fez sair de instalador de som e chegar aqui aonde eu estou hoje, morando nos Estados Unidos e tendo a vida que eu nem esperava que eu teria quando eu era instalador de som. Olha só, o primeiro livro que eu li foi Os Segredos da Mente Milionária quando eu era instalador de som. E tudo que eu via naquele livro ali parecia que estava muito longe de ser atingido, mas eu tive sangue o suficiente para correr atrás daqueles objetivos. E quando você vai correndo, você vai conquistando, você puxa o próximo. E quando você olha para sua trajetória, você vê que você conseguiu muito mais do que aquilo que você esperava. Vale a pena essa jornada, mas entenda que a minha jornada ela não foi uma jornada de sorte. Eu não comprei uma única cripto e aquilo multiplicou, colocou alguns milhões no meu bolso. Não foi assim que eu enriqueci. Eu enriqueci de outra maneira e foi exatamente fazendo dinheiro, multiplicando dinheiro e preservando dinheiro. Veja só, até hoje eu continuo trabalhando, até hoje eu continuo empreendendo, até hoje eu continuo prestando serviço para outras pessoas, ou seja, fazendo dinheiro. Eu continuo multiplicando dinheiro, eu continuo preservando dinheiro também. Essa fórmula que eu utilizo me fez sair de instalador de som, chegar nos meus múltiplos milhões e muito provavelmente é a fórmula que eu vou continuar usando para eu chegar no meu bilhão, por exemplo. Ou seja, é uma fórmula mais sustentável ao longo do tempo e não simplesmente sorte, beleza? Bom, mas entendendo isso, entendendo que, por exemplo, Ether super esticou, entenda que isso daqui é um sigma que é muito raro de acontecer. Impossível a gente se sustentar acima dessa região. Veja que todas as altas de Ether a gente não puxou um sigma tão alto assim nesse indicador de preço caro e preço barato. Isso daqui é muito fora da curva. A gente vai retornar, a gente vai ter realizações de lucro acontecendo. Agora, 0 hora de comprar. Inclusive, se a gente der continuidade na nossa análise aqui, a gente vai ver que, por exemplo, alguns players começam a realizar seus lucros dentro de Bitcoin. Na data de ontem, a gente teve 1,7 bilhão realizado em lucro no Bitcoin. Se a gente olha para Ether, tivemos uma realização bem alta acontecendo na data de ontem, tá? A consistência dessas realizações a longo prazo, elas são prejudiciais, tá? Mas eu quero que você entenda que players estão colocando dinheiro no bolso. Nem estou falando aqui que a gente já chegou no final de uma movimentação de alta. O que eu estou te mostrando são dados de que outros players estão colocando dinheiro no bolso. Outros players entenderam que já multiplicaram dinheiro e eles começam a garantir aquilo que eles já multiplicaram para que eles não devolvam 100% para o mercado. Olha só, novamente. Em dezembro, muitas pessoas negligenciaram o fato de você vender, o fato de você realizar, o fato de você colocar parte daquele dinheiro que você lucrou no seu bolso, você tirar o risco do mercado. Muitas pessoas continuaram all-in dentro do mercado, 100% expostas, com ganância, acreditando que a gente iria simplesmente subir em linha reta. Afinal de contas, nesse momento, todo mundo acredita na alta infinita.
E eu estou aqui para te mostrar os dados e para te lembrar que tem momentos que é bom a gente realizar. E grandes players estão realizando, né? A gente olhar para Solana ali também, temos realização de lucro acontecendo em Solana. Sem contar que quando a gente olha para o Bitcoin, a gente chegou em região de topo histórico. Nós estamos na maior resistência do Bitcoin. Obviamente, se a gente romper essa resistência aqui, a gente vai ter mais euforia, a gente vai subir de uma maneira mais expressiva, mas entenda que a gente começa a trabalhar com indicadores já sobrecomprados. RSI de 4 horas, ele já está sobrecomprado. Se a gente olhar um gráfico diário, por exemplo, a gente vai ver que o gráfico diário já está entrando em sobrecompra. A gente pode puxar mais sobrecompra? Sim, caso a gente venha romper o all-time high, a gente vai puxar mais sobrecompra ainda. Mas lembre-se que a sua função como investidor é comprar com baixo risco, vender com alto risco. Assim você vai fazendo dinheiro ao longo do tempo. Eu já te expliquei que nessa jornada você não precisa ficar nem com o rabo do peixe, nem com a cabeça do peixe. Você só precisa ficar com a parte mais saborosa do peixe. Você não precisa comprar no preço mais barato e nem vender no preço mais caro. Você só precisa entrar no mercado quando tem um baixo risco e sair do mercado quando tem um alto risco. Colocar parte do seu lucro no bolso. Lembrando, a carteira rumo ao milhão, ela só está em all-time high não devido às compras que eu fiz recentemente, não devido aos clientes estarem surfando essa movimentação de alta. A carteira rumo ao milhão, ela só está em all-time high devido às vendas que foram feitas em dezembro. Olha só, é muito fácil, compara qualquer carteira que não vendeu em dezembro com a carteira rumo ao milhão nesse momento. Dá simplesmente desgosto de olhar para uma carteira que não vendeu em dezembro. E eu sei disso porque eu tenho alguns clientes que acabam negligenciando aquela decisão. Eu tenho aqueles clientes que são teimosos, sabe? Que deixam se levar pela ganância. Então eu sei que tem muita gente arrependida nesse momento. E tá tudo bem se você está nessa situação, está tudo bem se você está recuperando o seu prejuízo que você tomou nos últimos meses. Só que você não pode cometer o mesmo erro que você cometeu em dezembro. Então você precisa entender que uma decisão de venda, ela é muito mais importante do que uma decisão de compra, ok? E bom, quando a gente olha para Ether ali também, a gente está vendo Ether dentro de uma região de resistência extremamente esticado dentro de 4 horas, tá? Quando a gente olha para gráficos diários de Ether, também estamos esticados dentro do RSI. A gente sabe que essas regiões são excelentes regiões para a gente começar a fazer realizações de lucro, tá? Inclusive, isso que eu falo para você não é apenas o que eu acho, é aquilo que eu estou fazendo. Mais uma vez, eu começo a realizar lucro dentro da carteira rumo ao milhão para que a gente já comece a garantir tudo aquilo que a gente fez. Não só lucro, mas como eu também começo a trabalhar com estratégias que me farão sair de qualquer jeito do mercado no lucro, que farão com que eu não devolva 100% do lucro para o mercado, que eu estabilize o patrimônio da carteira se a gente reverter e começar a cair mais uma vez. Entenda, dentro da carteira rumo ao milhão, a gente não trabalha só com expectativas de alta infinita, a gente trabalha com a realidade. Afinal de contas, é uma carteira para acúmulo de patrimônio, não uma carteira para dar uma porrada na vida e simplesmente resolver tudo aquilo que você tem de problemas financeiros. É uma carteira que realmente vai colocar uma estratégia sólida para que você possa atingir a sua liberdade financeira. A carteira rumo ao milhão é exatamente esse projeto que hoje já está em all-time high. E lembre-se, Bitcoin não está em all-time high, Ether não está em all-time high, Solana não está em all-time high, nenhum ativo cripto está em all-time high. Mas a carteira rumo ao milhão, sim, ela está em all-time high. Isso devido às estratégias de proteção que a gente utiliza. E se você quiser saber exatamente o momento que eu vou vender e que eu vou comprar, se você quiser copiar todas as minhas decisões e se você quiser ser um cliente da carteira rumo ao milhão e quiser que eu faça o gerenciamento de toda essa carteira,
basta você clicar no primeiro link da descrição. Se você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo para ver se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não. Afinal de contas, ela não é uma lista de 10 bons ativos, ela não é uma carteira de alta infinita, ela é muito menos uma carteira de rodar bons projetos. A carteira Rumo ao Milhão é uma carteira completamente dinâmica que usa a estratégia que me fez enriquecer. Faça dinheiro, multiplique dinheiro, preserve dinheiro. Você vai continuar trabalhando, fazendo o seu dinheiro e a gente vai utilizar parte desse dinheiro para multiplicar. Essa multiplicação a gente vai proteger, você vai continuar trabalhando, a gente vai pegar aquilo que protegeu com aquilo que você fez, vamos multiplicar e vamos dar continuidade nesse ciclo, tá? Até que você atinja a sua liberdade financeira, até que você atinja o seu primeiro milhão. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu tomo todas as decisões, você não precisa ser analista, você não precisa entender nada do mercado. Você deve focar no seu trabalho e deixar que eu analise os gráficos 24/7 e tomo todas as decisões para você, beleza? Abaixo desse vídeo aqui também eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações na tela do seu celular, aquilo que eu estou fazendo, se é uma compra, se é uma venda, quais são as estratégias que a gente está utilizando, tudo mastigado para que você entre dentro da corretora e simplesmente programe aquilo que eu estou fazendo. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado pro atendimento. E no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda, o jogo da carteira Rumo ao Milhão não é um jogo de curto prazo, é um jogo de longo prazo, é um jogo de acúmulo de patrimônio, é um jogo mais sólido, tá? A carteira Rumo ao Milhão, ela não é um carro de Fórmula 1, mas sim um Monster Truck. A gente vai devagar, mas com consistência e subimos até parede. Isso significa que a gente lucra até mesmo em bear markets. Se você quiser fazer parte desse projeto, primeiro link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Lembre-se de realizar os seus lucros e de estar também com dinheiro no bolso em vez de só dinheiro na tela, beleza? Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Porque hoje é sexta. Forte abraço, tamo junto e valeu!